lá no item 361. Nós vamos falar dos valores, aqui Kardec vai puxar, questionar, dos valores já que nós possuímos, né? De onde vêm esses ensinamentos que a gente já traz e já realiza, né, a cada encarnação. E as diferenças, né, tanto os bons como aqueles que não são muito bons. Então, na questão 361, de onde vem para o homem as qualidades morais boas ou más? Kardec já vem questionando isso. Né? De onde vem? De onde ele busca? Onde ele traz o homem que já tem essas qualidades? Sejam elas boas ou sejam as qualidades também, que a gente nem chama de qualidade, né? Mas aquelas coisas ainda negativas e más que ele possui. E a resposta foi a seguinte: são as do espírito que está nele encarnado. Então, todo homem que tem boas qualidades e todo homem que não tem boas qualidades é consequência dele mesmo. Ele que possui, o espírito que está ali encarnado naquele corpo é que possui essas qualidades boas ou más. E ele diz: quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, quanto mais elevado, quanto mais ele estiver se desvencilhando, né, das paixões materiais, quanto mais nós formos nos livrando dos vícios materiais, do mundo material, mais estaremos propensos a viver realmente o bem, né, de maneira integral, de maneira total. Aí Kardec perguntou: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Então, aquele homem que nós conhecemos que é um homem de bem, ali tem um espírito bom. Um homem que já tem seus maus vícios ainda, suas tendências ainda negativas, ali está um mau espírito. E a resposta é: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus a que chamais demônios. O que ele está dizendo aqui é aquela história que a gente conhece, né? O espírito, ele ainda está mal. Ele não é mal. Ninguém foi criado já com essa característica. Não é. A gente precisa entender muito bem essa conotação aí desses dois verbos, do verbo ser e do verbo estar. Então, é por isso que ele diz que sim, mas fez essa ressalva aqui em relação a ser um espírito ainda imperfeito, né? E eu ainda digo, eu não gosto muito da palavra imperfeito, eu ainda digo que é um espírito inacabado. Inacabado no sentido de ainda não ter desenvolvido todas as potências boas que nós temos. Porque quando nós fomos criados, lá como princípio inteligente, Deus já nos colocou todas as sementinhas das qualidades boas. Ele não botou sementinha de qualidade ruim, não. Ele só botou coisa boa. Leon Denis faz um estudo no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente faz até esse estudo aqui às quintas-feiras, nesse mesmo horário, numa outra salinha. Ele vem esclarecendo para nós essas potências que nós possuímos e que estão ali ainda fechadas e que vai depender do nosso esforço para fazer com que elas desabrochem, e conforme elas vão desabrochando e se desenvolvendo, nós vamos evoluindo e nos tornando bons espíritos. Então, a gente foi criado de maneira correta, perfeita. Se a gente se desencaminhou aí e andou estragando alguma coisa, foi atitude individual de cada um. Não foi porque Deus colocou isso no nosso caminho, na nossa vida. Por isso que ele diz, é um espírito imperfeito. Porque de outra forma se poderia crer que nos espíritos sempre maus. Eles não são sempre maus.
Eles estão numa fase ainda desse pensamento dessa maneira. Não existe espírito que é mal. Existe o espírito que está ainda se comprazendo nesses valores do mal. Que a gente precisa deixar isso bem claro, porque Jesus disse para nós que nenhuma ovelha de meu Pai se perderia. Então todos nós, não importa o local, não importa o estágio em que nos encontramos, não importa ainda o comportamento que tenhamos, um dia todos nós estaremos nesse grau superior, né? Na posição de espírito puro. Então, isso são coisas que nós não somos. A única coisa que nós podemos dizer é que nós somos espíritos imortais. Mas todas as situações atuais em que nos encontramos, nós estamos, né? Então, por exemplo, eu não sou Beth, eu estou Beth. Dudu não é Eduardo, ele está Eduardo nessa encarnação. As qualidades que a gente tem ainda, os defeitos que nós temos, eles estão ainda em nós porque ainda não conseguimos vencê-los. Mas a partir do momento que vencemos, vamos eliminando de nós esses vícios ruins, nós vamos nos depurando, vamos evoluindo. Então eles estão ali porque nós mesmos colocamos. Então a gente pode tirar. Não faz parte da nossa individualidade, não faz parte da nossa característica como espírito imortal. O que faz parte de nós como espíritos imortais são só as qualidades boas, né? Aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo das reencarnações. Aí ele perguntou: qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Que tipo de espírito é aquele que está encarnado nesses homens, nessas pessoas que a gente vê aí com essas características aí de levianos, brejeiros, brincalhões? Aí ele diz: são espíritos ainda estouvados, quer dizer, ainda levianos, e espertos, e algumas das vezes malfazejos, porque ainda se comprazem em fazer coisinhas não muito boas, né? São aqueles chamados espíritos zombeteiros que a gente conhece, que se comprazem ainda em ver a infelicidade do outro. Então, tudo que eles podem fazer para te colocar em situação não muito boa, eles vão fazer, porque para eles isso ainda é um prazer. Vai mudar, com certeza, mas eles existem. Então, e aí essa característica é do espírito. Aí na 363, Kardec perguntou: os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Quer dizer, será que eles têm algumas paixões que estão fora dessa ambiência humana? E aí a resposta: não. Claro que não, né? Porque se assim fosse, vós também as terias, nós também a teríamos, porque encarnou, ele reencarnou, o espírito reencarna no corpo aqui, está aqui, teria essas paixões assim, que não pertencem à humanidade. Aí na 364, ele diz: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá inteligência? Ele está perguntando aqui se é um único espírito que dá a esse homem, né, o encarnado, que possui aquele espírito, as mesmas qualidades morais e as da inteligência. E aí a resposta: seguramente que é o mesmo. E na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Que essa pergunta aqui Kardec fez, né, puxando para aquela ideia de que teria sido um espírito para qualidades morais e um espírito para dar inteligência. E aí não é assim. O espírito já possui as duas situações, as qualidades morais e as da inteligência. Então, é um único espírito que já conquistou todos esses valores. Na 365, Kardec pergunta: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Olha só, espíritos, homens inteligentes,
que aí a gente sabe que tem ali espírito superior, encarnado, mas que às vezes, ao mesmo tempo, eles apresentam vícios ainda materiais. Aí ele vem explicando claramente isso, olha, é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. Por isso que a gente vê lá na escala espírita, né? Aquela na questão 100, lá quando a gente trabalhou lá a escala, a variedade da escala, o espírito já pode ter desenvolvido um lado, e aí ele já pode ser considerado um espírito superior, por esse ponto de vista, por esse lado, mas ainda tem algum comportamento, alguma característica ainda de um espírito mediano. Você não fica totalmente naquela escala que Kardec faz lá, você pode estar mergulhado às vezes em duas ordens, né, em duas classes. Se de um lado você já desenvolveu conquistas, né, valores superiores, mas ainda tem conquistas a realizar. Por isso que existe espírito superior e existe o espírito puro. Os espíritos superiores não são espíritos puros, justamente por isso, porque eles ainda têm vícios ligados à matéria, que precisam ainda combater, tanto que o espírito superior ainda precisa reencarnar. O espírito puro não. Os espíritos superiores ainda precisam reencarnar para corrigir ainda, vamos dizer assim, essas arestas que ainda tem, que precisam ser trabalhadas, né? Eu acho interessante porque a gente pensa que o espírito superior não tem ainda determinados vícios. Aí eu me lembrei, quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu me lembrei de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um espírito que reencarnou numa cidadezinha de Minas Gerais, lá em Sacramento. Ele foi um dos pioneiros levando o espiritismo para aquela área. Então, ele, quando cresceu, de uma família católica, foi criado dentro da Igreja Católica e seguia fielmente lá os parâmetros da religião da família. Mas ele foi crescendo e foi começando a se questionar por determinadas situações que ele via e que ele não concordava e tal. Apareceu um tio dele na família que era espírita. Resumindo, né, ele se tornou espírita. Quando ele se tornou espírita, ele trabalhava no colégio, no educandário que existia lá em Sacramento. Ele estudou lá e ele trabalhava lá como professor. E quando ele se tornou espírita, né, ele resolveu também fundou lá, mudando o nome do colégio. Tirou o nome que era e botou um nome relacionado a espírito. E os alunos começaram a sair, né? Porque família católica, né? Aquela região ali do Triângulo Mineiro, eles são muito tradicionais ainda, muito ligados ao catolicismo. Dá 3 passos, conhece a cidade. Gente, muito falando isso. Você não precisa de carro para conhecer. Você deu 3 passinhos, você conhece a cidade toda. Mas ela deve ter no mínimo aí umas 7 ou 8 igrejas católicas, para vocês terem uma ideia. E centro espírita só tem lá o de Eurípides, da família, que conserva ainda lá. Muito bem. Mas o que eu quero contar para vocês foi a fase, né? Eurípides, já espírita, já trabalhando, vivenciando o espiritismo, frequentando já um centro espírita. Ele, então, vem a fundar o colégio e ele coloca lá, educandário, não me lembro agora, não me fugiu da memória o nome. Mas o pessoal começou a se retirar. Ele começou também a falar de espiritismo, ele foi muito perseguido, né? A família o abandonou e tudo. É uma história muito linda. Eu aconselho a todos a lerem, né? Porque é muito linda e mostra pra gente a perseverança da criatura. Exemplo para nós. E ele, um determinado dia, muito triste, chateado, aborrecido,
porque os alunos estavam saindo do colégio, né, abandonando, não estavam aceitando o fato de ele ter se tornado espírita. E aí ele tem uma visão de Maria. E Maria chega para ele e diz assim, abandone, mais ou menos essas palavras, abandone, tire de você esse orgulho, troque o nome do colégio para Colégio Allan Kardec. E combata esse orgulho que está aí em você. Agora você veja bem, né? Já uma criatura evoluída, um espírito considerado um espírito superior, e foi chamado a atenção por Maria, que era uma das suas protetoras, para combater o orgulho que ainda estava nele ali, que ele estava se sentindo todo melindrado porque os alunos, as famílias estavam se retirando do colégio. E aí ele troca o nome e tal, e depois o colégio volta a encher novamente e a história continua. Mas é para a gente ver que o espírito superior, ele ainda reencarna porque ainda tem arestas a reparar. Vem com missão. A Eurípides, por exemplo, ele veio com uma missão, mas ainda tinha que ter que trabalhar, né? Mas todos nós, né, Negrão? Nós ainda temos muita coisa, nossa Senhora. A nossa missão é conosco mesmo, né? A nossa missão mais importante no estágio em que nos encontramos é justamente essa, de trabalhar para a gente lutar, né? Para a gente vencer essas nossas mais inclinações ainda, esses resquícios que a gente tem. A gente ainda se melindra com bobagem, isso é orgulho, gente, né? A gente ainda esquenta a cabeça com mesquinharias, com bobaginhas. O que é isso? É orgulho que a gente ainda tem muito forte, egoísmo que a gente ainda tem muito forte, né? Eu acho que eu já contei essa história para vocês aqui. Logo que eu comecei a frequentar o centro espírita, né, comecei a estudar, no início, né, dos meus conhecimentos sobre doutrina espírita, o centro fazia o culto do Evangelho no lar na casa era uma vez por mês, até hoje eles fazem, a gente faz, na casa de alguém. E aí o primeiro que eu fui participar, fui lá para a casa de uma amiga, tudo bem, a gente vai, se reúne, lê um evangelho, cada um fala alguma coisa, faz um comentário e tal. Então, nós estávamos lá, caiu a parte do evangelho falando sobre egoísmo, né? E eu, né, muito da metida, me achando, eu falei assim, eu não sou egoísta. Eu não me importo de emprestar minhas coisas, eu não me importo de doar aquilo que já não me tem utilidade, eu não tenho mais essa problemática do egoísmo. Aí as pessoas, tudo bem, né? Alguém lá também falou que já não tinha mais e tal, e a gente vai respeitando as opiniões. Muito bem, acabou o culto, aí sempre que acaba o culto, a gente ainda fica conversando, né? Trocando umas ideiazinhas, aí o dono da casa oferece um lanchezinho e tal. E a gente conversando lá, e era um mês de dezembro, estava um calor imenso, gente, mas foi assim na lata, um calor terrível. E aí nós começamos a conversar, comentar sobre o calor, né? Aí eu abri o meu bocão, né, de que não era egoísta, e abri o bocão bem grande e falei assim, eu não suporto o calor. Para mim tinha que ser inverno o ano inteiro. Aí a menina que estava do meu lado assim, né, olhou para mim e falou assim, poxa, e você não é egoísta, hein? Eu falei, mas por quê? Aí ela falou, você já parou para pensar nas pessoas que têm problemas durante o inverno? As pessoas que têm bronquite, que têm asma, que têm problemas de aparelho circulatório, que não se dão bem no inverno? Aí eu falei, gente, eu olhei para baixo assim, falei, minha cara foi no chão. Se tivesse um buraco, acho que eu tinha jogado a cara dentro do buraco e não saía mais, né? Então a gente percebe que a gente olha o egoísmo, olha o orgulho de uma maneira mais ligada à matéria. E esquece que esse orgulho, que esse egoísmo, né, que essa vaidade, né, está ligada mais à moralidade do espírito. Então isso a gente não percebe. Por quê? Porque a gente ainda está muito ligado à matéria. Tudo bem, eu não sou egoísta, eu empresto minhas coisas, não tem problema, pode livro, empresto, se devolver muito bem, se não devolver não tem problema. Não tem essa questão mais comigo. Desapego a bens materiais. Mas quando chegou no momento do meu bem-estar, eu só pensei em mim. Claro que hoje eu já não penso mais assim, né? Hoje eu até reclamo do calor, mas eu falo, não, mas deixa o calor aí, porque as pessoas que têm problema com o inverno precisam do calor do verão também.
a questão do conhecimento, né? Aí a gente vai vendo, conforme a gente vai tendo conhecimento, tendo entendimento da situação que nós estamos, daquilo que a gente precisa aprender, a gente vai modificando os valores. Mas naquele instante ali, eu pensava só no meu bem-estar. O que é isso? Egoísmo. Né? E a menina na mesma hora, aí a gente ainda ficou até rindo, brincando, eu falei, gente, eu devo ter ficado vermelha, porque eu fico vermelha à toa, devo ter ficado vermelha, e o pessoal começou até a brincar comigo. Mas é nisso, Negrão, que a gente ainda está aqui para isso, para combater mesmo. E as situações vão acontecendo justamente para nos chamar a atenção de que, de repente, a gente pensa que já conquistou aquela virtude e ainda não conquistou, né? Muita gente diz assim, eu sou muito paciente. É paciente. Aí entra num trânsito, principalmente aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde, aí pronto, você está lá dentro do seu carro e não anda, você não tem por onde sair. Aí você já começa lá a ficar nervoso, começa a se esbravejar. Cadê a paciência que você falou que era? Né? É paciente? Cadê? Onde está a paciência? Né? Chega no supermercado, você está atrasado, aproveitando aquele horário de almoço para ir fazer algumas compras, para resolver algumas coisas, ou então num banco, chega lá aquela fila imensa, aí tá você lá na fila resmungando, reclamando. Cadê a paciência? Né? Então as situações vão acontecendo justamente para a gente trabalhar e desenvolver, porque a gente ainda tem muita coisa para acertar, muita mesmo, não é pouca não. Já acertamos muitas. Tenho certeza disso. Olha para trás, não precisa nem voltar em outras encarnações, não. Volta nessa encarnação mesmo. Né? Faz lá uma viagem lá no teu passado, desde a tua infância, e vem caminhando. Vem observando o seu comportamento nas várias fases da sua idade e veja o que você faz hoje, como você agiria naquela época se tivesse o conhecimento que tem hoje. Então nós já melhoramos muito. Já estamos modificando, estamos bem melhores, mas ainda temos muito que melhorar, né? Para isso que a gente está aqui, trabalhando, estudando, buscando esse conhecimento que a doutrina nos traz e nos esclarece. De maneira interessante, que de maneira muito carinhosa, né? Porque ao mesmo tempo que ela nos mostra que nós ainda temos muita coisa para corrigir, mas nos dá o consolo de que nós temos condições. Né? Ninguém está privado de se modificar, de se melhorar. Todos nós temos condições. Basta que a gente agilize as potências que nós temos, que é a vontade, né? É a consciência, é o pensamento, é desenvolver o amor, que tudo nós já temos aqui. Bom, aí então ele perguntou na 366. Ele diz assim, na 365, né? Ao mesmo tempo que são profundamente viciosos. Então ele diz, é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Olha só. Num período ele pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Por isso que a gente vê, né, intelectualmente, nós andamos muito rápido, progredimos muito rápido, porque é mais fácil. Porque a intelectualidade está ligada à matéria. Mas aquilo que está ligado à moralidade, que eu tenho que modificar, né, que eu tenho que lutar comigo para modificar, já demora um pouco. Por isso, então, que ele diz, o espírito ele não é bastante puro, ainda sofre influência de espíritos inferiores também, né? Na 366, ele pergunta, que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial. Ou seja, então aquele homem que já tem as virtudes desenvolvidas, vamos pegar um exemplo aqui, vamos raciocinar no concreto que é mais fácil. Vamos lembrar de Chico Xavier, que já tinha desenvolvido muita parte moral. Então cada virtude que ele apresentava ali, será que ele tinha um espírito
encarnado ali com aquela virtude? Essa é a pergunta de Kardec aqui. Então, para cada progresso que a gente tem, para cada virtude que a gente já conquista, para cada conhecimento que a gente adquire, será que cada um está representado por um espírito? E a resposta é lógico que não, né? Então ele diz, refletindo-se a respeito, reconhece-se que essa ideia é absurda. Boa noite, Mar, seja bem-vindo. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Então, olha só, é um espírito só que tem já todas essas qualidades. Conforme ele está dizendo aqui, se fosse vários encarnados num único ser, num único corpo, quando ele morresse, aquele corpo morresse, cadê a individualidade? Você não saberia quem realmente é você. Você não teria a tua característica ali, você é fulano, você é o espírito tal. Não teria. Porque tem muitos ali, cada um com uma característica, cada um com uma qualidade. Né, o que ele está falando aqui. Aí ele diz, de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades. Eu achei isso aqui interessante, né? Eu acho isso aqui interessante. Nós nos queixamos de tudo, a gente vive reclamando, mas isso aqui que os espíritos disseram a Kardec é uma grande verdade, né? Mas também nós é que somos os responsáveis pelas complicações que existem no mundo. Você pode observar que na maioria das vezes, quando você está com uma dificuldade, aquela dificuldade foi criada por você mesmo. Não foi ninguém que criou e botou no teu caminho, não. Foi você que complicou e chegou àquela situação. Não é? E aí ele diz, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural, não precisava ter tanta complicação. Então ele se queixa, o homem se queixa, muitas vezes de não compreender determinadas coisas, mas ele não compreende as confusões que ele mesmo cria. Né? E aí ele diz, isso é ainda tomar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mitologia grega, mitologia romana, a gente vê, né? Tinha um deus para cada setor do universo. Mas mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Quer dizer, mesmo com tantos deuses, ainda existia essa ideia, né? Esse pensamento lá no fundo, na consciência, porque a gente sabe que Deus está na nossa consciência, dessa ideia do Deus único. Né? E a gente sabe que na antiguidade, o primeiro povo que veio com essa ideia foi lá o povo de Israel, que Moisés foi lá tentar disciplinar. Então, não pode ter vários espíritos encarnados num só corpo, trazendo cada um as suas qualidades. Aí Kardec agora faz um comentário a respeito desse assunto e diz assim, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. Então, o que ele está dizendo aqui é que em determinada época achava-se que existiam vários tipos de matéria.
Aí a época, né, já de Kardec, com a doutrina vindo trazer a explicação do fluido cósmico universal, que se transforma nas várias modalidades da matéria, que é diferente. Então a matéria, chegou-se a essa descoberta, que a matéria se modifica, e aí nós vemos muitos tipos, né, a diferenciação da transformação pela qual ela passa. Então, mas sempre originária de um ponto só, que seria o fluido universal. E ele diz: as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma. Agora ele está falando da alma. Então, a criatura apresenta várias faculdades, né? Várias conquistas, várias virtudes já na sua personalidade, mas é conquista dele, é tudo de um único espírito que está ali encarnado. E ele diz, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Os sons são produzidos, nós percebemos, uma variedade imensa de som. O som é produzido pelo atrito do ar. Agora, dependendo de onde ele passa, ele produz esse som específico, diferente. Mas não existe vários ares para fazer, produzir os sons, né? Então, a mesma coisa no caso do espírito encarnado. E aí Kardec diz, desse sistema resultaria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram. Quer dizer, quando ele deixa de ser uma coisa e passa a agir de outra maneira, porque aquele espírito saiu e veio outro. Isso que ele está dizendo aqui, dentro desse raciocínio. Aí ele diz, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Não tem individualidade, não pode ter responsabilidade. Ele não é único, não é sozinho, quem vai responder? Pelas atitudes, né? Isto, diz ele, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então, é uno, não tem ali vários espíritos, tá? Bom, esse assunto aqui das faculdades morais e intelectuais encerra aqui nessa questão 366. Então a gente aqui entendeu com Kardec, diante das questões que ele fez, que todos os valores que nós já possuímos e podemos possuir são conquistas nossas, do espírito, e que não perdemos, principalmente as morais. As intelectuais também não, mas as morais nós não perdemos. É trabalho individual, é conquista individual. Deus nos oferece todas as possibilidades de trabalharmos, de conquistarmos tudo de bom para nós, mas isso é cada um consigo mesmo. Não tem nem muitos espíritos ali, cada um com uma personalidade, e nem ninguém vai te dar nada. Você que tem que conquistar, tanto as qualidades morais como as intelectuais. São faculdades do espírito, né? Boa noite, Jandira, seja bem-vinda. Agora nós vamos entrar no item que fala sobre a influência do organismo, né? A gente até abriu o Evangelho e leu ali sobre o corpo. Qual é a influência, né, que a matéria, né, que o corpo exerce no espírito? Então são essas aqui as questões que nós vamos ver agora aqui com Kardec. Então ele pergunta, influência do organismo, Dudu, é o item 4, capítulo 4, né, item 4 desse capítulo 2 aqui do livro, tá? Influência do organismo. Questão 367, Kardec pergunta, o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria?
Quer dizer, quando eu reencarnei nesse meu corpo, eu me identifiquei com esse corpo? Cada um de vocês aí se identificou com o corpo que tem? A resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva o atributo da natureza espiritual. Então, esse corpo material que nós temos, é lógico, porque a gente já até estudou isso aqui, né, quando da volta do espírito à matéria, ao corpo, nós vamos preparar um corpo adequado às nossas necessidades de aprendizado. Porque se não fosse assim, todo mundo teria o mesmo corpo, era tudo igualzinho, né? Nós vamos ter o corpo que nós precisamos para desenvolver, para trabalhar, para aprender aquilo que cada um de nós está ali no seu estágio de aprendizado. Muito bem. Por isso que ele diz aqui que a roupa é o envoltório do espírito, a matéria é o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. A mesma coisa nós usamos as roupas que são adequadas ao nosso corpo, né? A gente tem ali o manequim, a gente tem ali o tipo de roupa, não é? Não pode sair, por exemplo, um tipo de camisa e todo mundo usar aquela mesma camisa, aquele mesmo vestuário. Existe uma variedade imensa justamente para atender às necessidades do corpo. E os corpos, eles são estruturados para atender às necessidades do espírito. Por isso que ele diz aqui, o espírito, ao unir-se ao corpo, ele vai conservar os atributos da sua natureza espiritual. O corpo não vai lhe acrescentar nada. O corpo não vai dar atributo nenhum a esse espírito. Ao contrário, o espírito é que vai dar ao corpo. Agora, a gente sabe que esse corpo tem que estar de acordo com as necessidades que aquele espírito tem para passar pelas provas que precisa passar. Daí é que a gente vê a diversidade das aparências físicas, né? Não existe ninguém igualzinho nesse mundo, nem os gêmeos. A gente sabe disso, nem os gêmeos. Tem lá as digitais que são... A gente vai ter o corpo que necessita para o progresso, para realizar o planejamento que se propôs a fazer naquela encarnação. Aí ele pergunta, né? Isso, a matéria vai ser a cópia do perispírito. O teu corpo vai ter, né, e a forma que o perispírito ele vai se colocar na situação que precisa para se modificar, né? Mas ele vai entrar, ele vai ficar, porque, por exemplo, vamos falar assim, você precisa reencarnar e você tem que trabalhar alguma situação em que o seu corpo tenha que ter uma deficiência física. O teu perispírito não tem deficiência física, né? Isso aí, Braz, é o agente modelador. Agora, como você precisa dessa deficiência física, esse corpo vai ser modelado. O perispírito ele vai se transformar e o corpo vai ser modelado de acordo com essa necessidade. Então vamos que você tenha que nascer com um problema num braço. Fizeste alguma coisa numa vida passada que tenha que vir sem um braço, como a gente vê pessoas aí, né? Então o seu perispírito vai se moldar aquele tipo de corpo ali. Agora, o corpo vai ser formado para atender essa necessidade de trabalhar essa prova. Se não fosse assim, todo mundo vinha com o mesmo corpo. Então ele pergunta, né? As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Quer dizer, todas as conquistas que o espírito já possui de outras encarnações, as faculdades que tem, elas vão ser utilizadas, elas vão vamos dizer, ter total liberdade para agir
né, para o espírito usá-las nessa encarnação, nessa união com o corpo? E a resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Então, olha aí. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Por exemplo, o que ele está falando aqui? Olha só. As faculdades, elas dependem dos órgãos que lhes servem de instrumento, ou seja, do corpo, né? Mas, o que vai acontecer? De repente, você tem que ter um corpo que não lhe dê possibilidades de fazer nada para você refletir sobre as coisas que você fez na encarnação passada, encarnações pretéritas, e que extravasou. Vamos pegar o exemplo daquelas criaturas que usaram muito mal a inteligência, né? Já tinham conquistado o lado intelectual, pessoas inteligentíssimas, mas que usaram essa inteligência para prejudicar e para destruir-se e destruir aqueles que estavam junto a si. O que a gente sabe que a doutrina já nos explicou? Essas criaturas reencarnam num corpo problemático, num cérebro lesado, para que não tenham condições de fazer nada. Nada no sentido físico, né? Nada no sentido material. Limitado ali pelo corpo defeituoso, elas não vão poder fazer fisicamente mal a ninguém. Vão ficar ali, essa encarnação vai ser para trabalhar-se moralmente. Então, as dificuldades que aquele corpo vai apresentar, vai fazer com que aquele espírito nele encarnado passe a refletir sobre as besteiras que fez com a inteligência que já possuía e agora está limitado ali, para aprender a usar a inteligência para o bem, para se modificar. Então é isso que ele está falando aqui. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Eles são enfraquecidos pela grosseria da matéria, de acordo com a necessidade que o espírito tem de vivenciar. Nesse caso aí, trabalhar, resignação, trabalhar mesmo, parar e pensar, poxa, eu sou inteligente, tenho conhecimento muito, porque o corpo está lesado, mas o espírito não está não, viu? Você olha para aquela criatura assim, que nós chamamos de excepcionais, o corpo todo defeituoso, muitos deles não podem falar, não podem andar, não podem agir, né? Tem aquela fisionomia, a face mesmo abobalhada, mas o espírito é inteligente. O espírito está lúcido, ele não está naquela situação não, só o corpo. E esse corpo dessa maneira segura o espírito, ele não pode fazer nada. Então ele vai refletir. É para ele aprender, né? Que a inteligência ele não conquistou a inteligência para fazer o mal, que ele precisa para fazer o bem. Então ele vai passar naqueles dias ali, né? Naquela encarnação, refletindo, trabalhando, desenvolvendo a inteligência para o bem, né? Direcionar, se esforçar para direcionar para o bem. Eu sempre cito esse livro aqui porque é um livro que mostra muito esse exemplo para nós sobre isso que a gente está falando aqui em relação a corpo lesado. É o livro O Deficiente, Deficiente, porque fui um. Deficiente físico, se não me engano. Olha, me fugiu agora o título. Dudu, me ajuda. Da Vera Lúcia Marinzec. Ela passa ali vários casos de espíritos que ficaram encarnados nessa situação de corpo totalmente debilitado. Deficiente mental, porque fui um, lembrei. Deficiente mental, porque fui um, da Vera Marinzec. É um livro assim sensacional, ele é fininho, tá? Para quem não é muito chegado à leitura, ele não é um livro grosso, ele é fininho, tem letra grande, quer dizer, a gente lê muito rápido, né? A gente lê ele muito rápido, dá para você ler tranquilamente. E é um aprendizado, eu aconselho muito esses livros. Vivo falando nesse livro
e no Doutor de Bernard, que são dois assim que nos mostram muito essa parte da encarnação, de acordo com o corpo, né? A necessidade de ter o corpo, por que daqueles corpos defeituosos que a gente vê, criaturas totalmente assim, sem condição de nada, né? E ele ali nos dando ali o depoimento a respeito disso. Por que estão naquele corpo? E é um livro interessantíssimo, e a gente vai perceber justamente isso aqui que os espíritos falaram aqui a Kardec. Então, na 368, ele pergunta: de acordo com isso, ou seja, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Olha aí. Como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Ó, sim, e bastante opaco. É isso que nós acabamos de falar, né? Então, olha só, esse envoltório material com determinadas dificuldades, impedindo que o espírito manifeste as suas faculdades, vai ser sim vamos dizer assim, um limite para ele, né? E como ele diz aqui, bastante opaco, não é pouca coisa não. Kardec coloca uma notinha aqui dizendo assim: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado, né? É como se o espírito estivesse dentro de um lago de lama. A gente mergulhado numa lama, você tem dificuldade de se movimentar, diferente de quando você está numa água limpinha, numa piscina limpinha. Então ele está fazendo essa comparação aí. O corpo vai limitar a ação das faculdades do espírito, por alguma razão aí de cada um, né? Na 369, ele diz assim: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Quer dizer, para a alma exercitar e manifestar as suas faculdades, ele tem que ter necessariamente, né, os órgãos perfeitos estarem ali desenvolvidos, a ação, a faculdade está subordinada àquele determinado órgão. E ele diz assim: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então é através desses órgãos que a alma se manifesta. É através do corpo que a alma se manifesta. Tanto que a alma fora do corpo, ela não pode fazer o que ela faz com o corpo, né? Por que os espíritos precisam do médium para se manifestar? Porque eles não tendo esses órgãos que o corpo oferece, como eles vão se manifestar? No caso aí das incorporações, né, de fazer as psicografias, de fazer as psicofonias. Ele precisa da mão para uma psicografia. A mão dele, ele não tem uma mão. O espírito não tem, o perispírito uma mão ali. Então ele precisa da mão do médium para passar lá a sua mensagem. Ele precisa, para falar, dos órgãos, né, das cordas vocais, dos órgãos da fala do médium, que tem o corpo. Então ele vai se utilizar desses órgãos para fazer a sua psicofonia. Então está aqui. Aí ele completa: essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Quer dizer, você vai utilizar esses órgãos perfeitamente se eles estiverem perfeitos. Mas aí entra a questão da questão anterior. Se você tem um aprendizado a fazer, e para que você possa realizar esse aprendizado nessa encarnação, como através de uma prova ou através de uma expiação, você precisa que aquele órgão daquele corpo teu não funcione, ele virá com defeitinho.
É onde então nós vemos as pessoas que não enxergam, os cegos, as pessoas que não falam, as pessoas surdas, as pessoas que já nascem com uma deficiência física, não podem andar, não podem se locomover, são presas a uma cama. Por quê? Ali é a necessidade que o espírito tem de passar pela prova daquela deficiência para caminhar, para progredir. Né? Então a gente sabe que as faculdades do espírito, elas só no estágio que nós estamos aqui no nosso planeta, elas se manifestam, estão subordinadas aos órgãos físicos, sim. É por isso que a gente precisa desse corpo. Reencarnamos nesse corpo. Né? Ok, Negrão, vai com Deus. Obrigado pela tua presença aí. Então nós precisamos desse corpo para desenvolvermos as nossas faculdades. Porque através dos órgãos materiais é que a gente vai trabalhar isso aí, vai desenvolvendo. Né? Quando a gente tem que passar por uma prova, por um aprendizado, a gente vem com essa necessidade, com essa problemática física. Né? Aí na 370 ele diz assim: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha só, o que ele está dizendo aí, né? A gente pode imaginar que os órgãos, a influência dos órgãos no espírito, quer dizer, uma relação entre o desenvolvimento do cérebro com as faculdades morais e intelectuais. O fato é como se ele estivesse dizendo assim: se você tem um cérebro perfeito, você também vai ter faculdades morais e intelectuais perfeitas, desenvolvidas. A resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então não é o fato da criatura ter um cérebro perfeito que vai fazer dela intelectualmente perfeita, moralmente perfeita. Não. Isso já é do espírito. As faculdades, as qualidades são do espírito. O órgão, ele vai ser o instrumento, o órgão material, o órgão do corpo, vai ser um instrumento para que ele possa trabalhar, desenvolver e aí progredir mais essas faculdades que ele já possui. Ficou claro, gente? Nós vamos então parando por aqui. Ninguém fez colocação nenhuma, ou vocês entenderam tudo muito bem, ou então não entenderam nada. Então peguem aí o livro, vamos ler de novo. Nós vamos parar nessa aqui, a 370, porque a gente só tem um minutinho ali, e ela tem um comentário de Kardec aqui um pouquinho longo, que é bom a gente trabalhar melhor na próxima semana. Não quero fazer isso aqui muito rápido, não. Tá bom? Entendeu tudo, Márcio? Que bom. Vamos perguntar quem vai fazer a nossa prece. Gente, isso aqui agora, né? Nós lemos aqui, trocamos ideias aqui. Agora é bom que a gente pegue o livro dos Espíritos, agora sim em casa, com mais calma, né? E dê novamente uma lida. Vai raciocinando, vai refletindo em cima dessas questões, dessas respostas aqui. Não é fazer igual o aluno de escola que só pega no livro quando está em sala de aula, não. Vamos, nos momentos que a gente tiver aí os minutinhos de folga, pegar e vamos lendo, vamos estudando, vamos analisando, refletindo, porque a cada hora que a gente faz um estudo desse, né, a gente está ampliando aí o nosso conhecimento e ampliando o nosso conhecimento, a visão também de entendimento vai aumentando. A cada estudo a gente vai tendo pontos se abrindo e a gente vai entendendo melhor o que a doutrina quer nos passar. Então é bom que a gente não fique preso só à leitura aqui nesse momento. Né? Vamos ler antes, vamos ler depois, dando continuidade aí às nossas reflexões. Bom, na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui dando continuidade ao livro dos médiuns. Na próxima sexta-feira vamos estar dando continuidade a esse aqui, terminar esse ponto e entrarmos em idiotismo e loucura.
que é outro assunto interessantíssimo. E a gente convida todos a estarem aqui conosco na próxima semana. À noite aí nós vamos ter várias salas fazendo estudos de doutrina. Então a gente pode participar e estudar, nunca é demais. Se temos tempo, vamos ali estudar, porque nunca é demais. E semana que vem então estamos de volta.